Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Honda e a Yamaha. Quero falar dessas duas agora sim. A imagem que eu tinha colocado antes, que é esta aqui, que você está vendo aí na tela. Livio Suppo. Mas antes de falar dele, acesse no YouTube, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e filmes antigos, também filmes completos para você assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do canal que você está assistindo agora, você vai encontrar meus canais. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. E o assunto da última crítica foi Avatar, o Caminho da Água, The Way of Water, crítica número 224. Já tem lá 224 críticas de cinema para você assistir. Gosta de cinema? Então entra lá e já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Canal de cinema nosso aqui na internet. Próximo assunto, Honda e Yamaha não evoluíram de 20 anos para cá. A temporada 2022 foi marcada, entre outros, pelo domínio da Ducati e pelos desempenhos da Aprilia, bem como pelos sinais positivos, ainda que rasos, da KTM. Em contrapartida, as fábricas nipônicas perderam terreno. A Honda teve uma das piores temporadas de sempre, apenas com um pódio em todo ano e com 4 pilotos na pista. Já a Suzuki despediu-se da MotoGP em bom plano, mas sem resultados consistentes, e a Yamaha só foi forte com Fábio Quartararo. Por outro lado, a KTM conseguiu 3 pódios e 2 vitórias, enquanto a Aprilia surpreendeu com pódios conseguidos como a KTM pelos seus 2 pilotos, e com Aleix e Espargaró lutando inclusive pelo título na primeira metade da temporada. Agora, o antigo team manager da Suzuki, o David Brivio, criticou a metodologia das fábricas nipônicas em declarações ao site Slick Magazine. Pergunta, os japoneses não mudaram de mentalidade, certo? E ele respondeu, sim, os japoneses sempre tiveram uma postura conservadora em relação a isso, e ela se manteve, ou seja, você testa tudo bem, e se não te der nenhum benefício, você não usa. Se a equipe de teste não testou uma peça, o piloto oficial nunca vê. Para eles, hoje é como ontem, uma vez feita uma moto, ela faz uma pequena evolução, e depois colocam o resto na moto do ano seguinte. Eles sempre fizeram assim, até porque nos anos dourados, de Durham a Marques, passando por Valentino, aquela moto era suficiente para vencer. Não havia necessidade de fazer evoluções precipitadas. Por isso, quando surgiram novas ideias, estas eram colocadas no ano seguinte. Mas agora, a abordagem das corridas requer desenvolvimento contínuo e evolução constante. Mas também há outra coisa, e aqui entramos no campo da tecnologia. A Honda e a Yamaha saem para a pista sem dados precisos. A Honda e a Yamaha ainda não perceberam que a MotoGP não tem nada a ver com o que era 20 anos atrás. Tiveram um foco mais conservador. Antes, as evoluções eram pequenas naquela época, concentrando o grosso das novidades sempre para a temporada seguinte, disse ele. O desempenho das equipes de fábrica japonesas em 2022 ficou bem explícito na tabela final do Mundial, com a melhor japonesa sendo a Yamaha em quinto, atrás até da satélite da Ducati, a Pramac Racing. Para Suppo, então, não é uma questão de dinheiro e tecnologia, mas de mentalidade. Como ele disse, a MotoGP mudou profundamente nos últimos anos e é necessária uma organização inspirada no trabalho que ocorre na Fórmula 1. Ducati, Aprilia e KTM estão fazendo isso. E ele já havia trilhado esse caminho com a Suzuki. Pena que agora, para a Suzuki, não dará mais. E você que está aí assistindo, o que acha disso? Ele tem razão? Ou será que a Ducati, que é muito boa, menor que as outras? Será que a Yamaha e a Honda estão realmente com essa mentalidade de 20 anos atrás e por isso não progridem? Ou será que a Ducati, que é muito superior? Deixe seu comentário também aqui na descrição, aqui no chat. Sempre é um prazer conversar com você. Próximo assunto, mas antes vou colocar o chat já, né? Você que está aí participando, já vai interagindo comigo. Um abraço sempre especial
A Kumatora Brasil sempre participa conosco, muito obrigado pela sua participação. Eu pedi os comentários e os comentários estão vindo. Contando com as sprints, serão 24 corridas valendo de fato. O esforço para isso é alto. Verdade, né? Se nós fôssemos convidados a pilotar, como eu falei antes, nós iríamos de graça, nós fãs, né? Mas para quem é piloto não é bem assim. Se pensar que a Moto 2 era a antiga 350 cilindradas, não me parece surpresa. 350 cilindradas. Hoje ela é 765 cilindradas com o motor Triumph. É quase uma 1000 cilindradas, né? Quase entre aspas, né? Os japoneses monopolizaram a MotoGP por 40 anos. A Honda tem 25 títulos contando com suas privadas. É verdade, também tem isso, né? Os títulos conquistados, como eu falei, da era Durham até Marc Marques, qualquer um se acomodaria, né? Porque sempre foi fácil ser campeão, né? Com os pilotos certos. Ducati foi uma das poucas que venceu os japoneses. É isso aí. E parece que vai durar bastante tempo essa era Ducati. Antes dos japoneses, a MV Augusta era a maior campeã, com 16 títulos. Isso aí. Obrigado pelos comentários, sempre precisos, da Kumatora Brasil. Vamos seguindo, próximo assunto chegando. Imagem relacionada na tela. Mas antes, um rápido recadinho para você. Acesse também nosso outro canal aqui na internet, o canal Informa Tudo. O canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo, no nome deste canal, e você vai encontrar lá em meus canais. Você encontra ou pesquise por Ariel Selba, que é meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esqueça do like, da inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo foi: camada de ozônio da Terra está se recuperando lentamente. Sempre assuntos bem interessantes. Se você gosta desses assuntos gerais, acesse lá. Está gostando desse formato de live com muitas informações? Então capricha no like, compartilhe também os nossos links. Sobre Marc Marques e Alzamora.